Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Depois do vídeo de Mindset, depois do vídeo daquilo que eu pretendo como próximos passos no canal, vamos entrar num conteúdo específico agora. Eu vou dizer sobre o mercado de trabalho em Portugal, aquilo que você deve esperar, aquilo que você deve se preparar e tudo aquilo que você precisa saber antes de começar as suas buscas, antes de considerar uma oferta, antes de entender melhor como funciona tudo em Portugal. Então, esse vai ser um vídeo geralzão sobre Portugal, uma introdução geral sobre o mercado de trabalho, e nos próximos vídeos a gente vai detalhando cada um dos aspectos que vão ser discutidos hoje. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá. Primeiro vídeo sobre Portugal, primeiro vídeo de conteúdo mesmo referente a um dos tópicos do canal, que vai ser tudo sobre Portugal. Bom, sobre o mercado de trabalho, mais específico na área de TI, é claro. O que você precisa saber? Eu separei aqui alguns pontos nos quais nós vamos conversar hoje, tentar detalhar um pouco, de maneira introdutória, todos esses tópicos, e a partir de cada um deles, depois, posteriormente, eu vou estar fazendo algo mais detalhado, algo mais intuitivo e algo que possa te ajudar quando você estiver tomando a decisão de se mudar para Portugal, ou quando você, pelo menos, pretender ir para Portugal de vez, né? Quando considerar a mudança, vamos que vamos. Então, como funcionam as oportunidades em Portugal? De maneira geral, as oportunidades em Portugal acontecem a todo momento. O mercado de trabalho é muito aquecido, tem muitas oportunidades, tanto para QA, tanto para Dev, tanto para DevOps, Product Owner, Product Manager, todas as áreas de TI, até mesmo algumas não tão tradicionais no mercado de desenvolvimento de software, mas, por exemplo, SAP, Salesforce, todas essas grandes vertentes de TI são áreas muito procuradas em Portugal, ou seja, o número de oportunidades está cada vez maior e as empresas estão cada vez mais buscando profissionais e se adaptando ao modelo de contratação remote no primeiro momento, para depois a mudança. Então, assim, o mercado está muito aquecido, tem muita vaga e vale a pena conferir o que você precisa saber sobre todas elas. Bom, consultoras e clientes finais, o que isso significa? Geralmente, quando você pretende mudar para Portugal, você tem duas alternativas. Ou você vai ser contratado diretamente pelo cliente final, que, por exemplo, é uma empresa que tem lá o seu processo de negociação, tem o seu processo de recrutamento interno e oferece o visto de trabalho para você que ainda está no Brasil. Então, você pode ser contratado diretamente por ela, pois eles têm a oportunidade de te oferecer o visto de trabalho. A outra maneira são através das consultoras. Então, você entra numa empresa na qual presta serviços para os clientes finais e você é contratado da consultora, alocado num cliente final. O que isso significa? Isso significa o outsourcing que nós temos no Brasil, basicamente isso. Porém, as consultoras já têm um processo mais elaborado sobre o relocation, sobre a legalização. Algumas consultoras possuem equipes de advogados que cuidam da sua legalização. Raramente você vai encontrar isso nos clientes finais. Então, assim, existem duas maneiras, esses dois nichos de mercado, tanto através de consultoras quanto através dos clientes finais, e os dois são válidos. Os dois oferecem oportunidades interessantes, os dois oferecem condições de idas interessantes e eu acredito que essas condições são cruciais para você, por exemplo. As consultoras geralmente oferecem um relocation package e geralmente oferecem todo o suporte para a legalização no Brasil e depois a legalização em Portugal, o auxílio para os documentos, ou seja, todo aquele processo burocrático de uma mudança, você não necessariamente passa por ele quando você está indo por uma consultora. E às vezes pelo cliente final você só vai ter o contrato de trabalho, no caso a promessa de trabalho ainda no Brasil, e você vai dar entrada no seu visto normalmente a partir dele. E basicamente, geralmente, todo esse processo é feito por sua conta. Você vai entrar lá no site da embaixada, vai fazer o upload dos seus documentos, vai se cadastrar, vai esperar o dia de ir no consulado, vai provar tudo aquilo e vai ter o seu visto. Ou seja,
Either way, você tem as duas fontes de entrada. O que você precisa analisar são os benefícios e aquilo que você está buscando, é claro. E quais são os tipos de contratação através de consultoras ou clientes finais? Em Portugal, existem 3 tipos que são os maiores tipos de contratação e alguns deles que são um pouco mais específicos, mas também valem a pena. O primeiro tipo é o CLT do Brasil, que é o contrato de trabalho. E dentro do contrato de trabalho, você tem 2 opções. Uma delas é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, é o CDI. É um contrato que, assim, é long term. Você não tem uma data específica, eles estão fazendo sua contratação, eles vão te recrutar e você não tem uma data específica naquele contrato. É um CLT depois da experiência, vamos dizer. E você tem o contrato por tempo determinado, que aí você vai ter um período determinado nesse contrato, 6 meses, 1 ano, e depois desse período você pode passar para um contrato permanente, ou você pode sair, ou você pode ser e não tem nenhuma cláusula de rescisão e essas coisas. Ou seja, os 2 tipos de contrato valem a pena. O contrato CDI de tempo indeterminado te ajuda a conseguir um cartão de crédito, te ajuda a conseguir um financiamento de imobiliário, um financiamento de veículo, no caso eles chamam de viatura. Então, assim, o contrato de trabalho por tempo indeterminado é um contrato que te traz uma certa tranquilidade em termos fiscais para os bancos, para as finanças, para todos os serviços. Ou seja, ele te dá uma estabilidade um pouco maior. Quando eu for falar sobre os tipos de contratação detalhados, eu vou mostrar, por exemplo, como você faz o cálculo de salário por contrato, como você faz o cálculo de salário por recibos verdes, como você faz todos os cálculos de salário, aí sim eu entro mais nos detalhes. Quais são os outros 2 tipos de contratação? Os outros 2 tipos de contratação são o PJ do Brasil, que em Portugal é o Recibos Verdes, ou seja, você é um trabalhador independente e você abre uma atividade, é praticamente o mesmo de um PJ. Os prós e cons do contrato de trabalho via Recibos Verdes, né? Não, desculpa, da contratação via Recibos Verdes, o trabalhador independente. Portugal oferece algumas isenções para você, ou seja, no primeiro ano você não paga a segurança social, que é um dos impostos parecido com o FGTS que a gente tem no Brasil, e você tem um retorno no IRS pago. O IRS é um outro imposto que você paga mensalmente. No primeiro e no segundo ano você tem um retorno do IRS pago. Isso é um incentivo fiscal ao trabalhador independente. Ou seja, você tem no primeiro ano a isenção da segurança social, que é um dos impostos, e ainda tem o retorno do IRS quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Ou seja, para quem busca uma liquidez nos primeiros momentos em Portugal, vale muito a pena. Claro, você vai ter que avaliar qual o seu momento, se você prefere uma liquidez maior no começo, ou se você prefere a estabilidade e os benefícios de um contrato, mas as 2 opções são muito boas. Você tem que avaliar de acordo com aquilo que você está buscando, de acordo com aquilo que você quer no momento. E um terceiro tipo de contratação é a unipessoal, que no Brasil é o MEI, ou seja, você abre uma empresa de fato, você se contrata por aquela empresa, você faz a prestação de contas da sua empresa. É um pouco mais burocrático, no começo não é tão recomendado e tão simples, porque as outras maneiras, tanto o contrato quanto o recibos verdes, são muito mais simples, ou seja, você pula um pouco dessa complexidade, mas é uma maneira, e para quem já está há muito tempo em Portugal, às vezes até um pouco mais rentável, por conta de ter um pouco menos de impostos. Os impostos são relacionados à empresa, ao MEI, e não a todo o resto. Bom, promessa de trabalho. O que é a promessa de trabalho? Basicamente, quando você ainda está no Brasil e você aceitou uma proposta de Portugal, você recebe uma promessa de trabalho. Ou seja, você não recebe um contrato porque você ainda está no Brasil, mas a promessa de trabalho é o suficiente para você dar entrada no visto. Junto com os outros documentos que você precisa levar na embaixada, já é o suficiente para dar entrada no visto de trabalho e conseguir o visto para ir para Portugal. Ou seja, quando você aceita uma proposta, você vai ter a offer letter, você vai ter o contrato, mas você vai ter a promessa. E a promessa vai ser o documento que vai te auxiliar com o resto dos documentos necessários no Brasil para que você possa
sim, da entrada no seu processo de visto. O processo de visto é dado no Brasil. Você tira o visto no Brasil. E uma vez que você está em Portugal, o visto te oferece a tranquilidade de estar legal, você já tem um visto de trabalho, mas a partir do momento que você chega em Portugal, você vai ter um agendamento no Serviço de Imigrantes e Fronteiras, que é o CEF, e vai tirar o seu título de residência, ou seja, visto de trabalho no Brasil, título de residente em Portugal, uma vez que você já está lá. Quais são as tecnologias utilizadas? Bom, em pouco mais de 3 anos que eu conheço o mercado português, tem vagas para todas as tecnologias. É claro, você encontra vagas de React, Angular, PHP para o front-end e muitas tecnologias do front-end. Você encontra Node, Java, PHP, você encontra várias tecnologias de back-end também, ou seja, o mercado é amplo, tem nicho para todas as áreas. E o que eu vejo é que dependendo da empresa, não vai ter diferença salarial pela sua tech stack, e sim pela sua atitude ao aprender ou ao negar algumas tech stacks. Ou seja, você pode se dar muito bem por estar aprendendo, por estar começando, ou você também pode ser um pouco barrado por ser muito específico naquilo. E aí volta a questão do mindset. Ou seja, você precisa ter um mindset voltado ao desenvolvimento, ao crescimento, para que você possa se adaptar àquilo que o mercado procura. E, vaga tem para tudo. DevOps, QA, em QA mesmo, você tem vaga de QA manual, você tem automation, você tem automation web, automation back-end, automation mobile. Então, todas as frentes têm oportunidades, mas aí o quanto que você vai conseguir atingir as outras áreas vai depender daquilo que você está disposto a fazer. Como que é a rotina de trabalho e o ritmo de trabalho em Portugal? Esse é um ponto muito legal de falar, porque no Brasil nós estamos acostumados a trabalhar um pouco sob pressão. É o tempo todo entrega, é o tempo todo delivery, alguém cobrando, alguém ali junto com você procurando seus resultados, e é bacana. Eu gosto desse ritmo, eu gosto de trabalhar sob pressão. Porém, quando você chega em Portugal, você vê que em determinados clientes, é claro, se você trabalha para empresas dos Estados Unidos, com certeza esse ritmo pode ser que continue acontecendo. Mas com as empresas da mentalidade europeia, isso não acontece. As empresas prezam muito mais por qualidade, por tempo, por raciocínio, do que simplesmente entrega, ligar o Go Horse e ir entregando tudo. Então você pode ficar um pouco mais tranquilo, focar no seu trabalho, focar nas suas áreas de conhecimento e naquilo que você está aprendendo, está absorvendo no seu dia a dia e quer colocar em prática. Isso eu achei uma diferença muito grande quando eu mudei. E aqui na Bélgica é o mesmo. Eu vejo muito mais preocupação na qualidade do seu trabalho do que só na entrega. É claro, vão ter momentos que as entregas vão ser necessárias. Em alguns casos as pessoas ainda fazem hora extra e cenas do tipo, mas não é o comum. É bem interessante essa mudança. Agora, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e profissional. A mudança, quando você deixa o Brasil e chega em Portugal para trabalhar na área de TI, você vê que a sua qualidade de vida muda completamente. Eu tinha uma condição muito boa em Campinas, eu sou de Minas, então eu conheço bem os dois lados, tanto a tranquilidade de Minas quanto a correria de Campinas e São Paulo. E quando eu fui para Portugal, mais especificamente para o Porto, eu cheguei num lugar que eu me via em êxtase, porque a qualidade de vida que o país te proporciona, a qualidade, a segurança, a educação e todos esses aspectos montam e moldam um profissional muito diferente daquilo que você é no Brasil. Uma, porque você já vai ter a experiência do trabalho no exterior, que já é uma mudança de paradigma muito grande. O seu mindset já vai se adaptar a muitas coisas. Uma, que você tem a oportunidade de melhorar seu inglês, porque a maioria dos clientes em Portugal vão trabalhar com inglês diariamente. E o seu poder de compra e o valor do seu trabalho reflete no seu dia a dia. Você pode comprar aquilo que você quer, você não precisa pensar em financiamento, não precisa pensar em parcelar as coisas. Então, o seu poder de compra e a sua acessibilidade
nas rotinas diárias, seja de consumo, seja de investimento, é muito mais simples. Então, assim, a qualidade de vida é totalmente diferente. Então, quando alguém fala assim, mas eu ganho mais no Brasil do que eu vou ganhar em Portugal. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Você quer continuar ganhando bem no Brasil? É claro, isso é totalmente possível. Mas se você quer tentar um país diferente, uma imersão numa cultura diferente, ter essa nova experiência, é totalmente plausível. E às vezes você vai ganhar menos em Portugal, porém, essa diferença vai ser muito grande. Sempre vai ter mudança, sempre vai ter risco e sempre você vai ter que definir os seus objetivos. A mudança nunca é fácil, mas também nunca é fácil ficar estagnado naquilo que você já está há muito tempo. Eu acho que as pessoas entram numa zona de conforto tão grande que não querem arriscar. E essa mudança traz muito benefício. Você sai da sua zona de conforto, você começa a fazer uma coisa que você não estava pensando, você tem que se adaptar ao dia a dia num novo país, numa nova rotina, numa nova cultura, entender um pouco melhor sobre pessoas, entender um pouco melhor sobre tudo aquilo que você tem em volta no seu dia a dia. E não só no seu trabalho, na sua rotina, na sua vida. Então, assim, o risco e a mudança estão sempre lado a lado, mas com o tempo você se acostuma. E isso passa a ser a sua zona de conforto. Esse é um ponto muito interessante que eu gosto sobre Portugal, crescimento profissional e pessoal. Estabilidade. Geralmente, eu não me recordo agora de acontecer layoffs em Portugal, assim, de demissões em massas e essa coisa na área de TI. Mas eu tenho certeza que, mesmo que isso aconteça, você sempre vai ter várias outras oportunidades. O mercado é muito aquecido, você sempre está recebendo oportunidade, você sempre está recebendo algo novo no seu inbox, no seu e-mail. Então, assim, a estabilidade existe. Eu acho que desde o momento que você quer focar naquilo, quer ficar na empresa, é muito tranquila, mas se acaso alguma coisa acontecer, você nunca fica sem nada. E além disso, ainda como você já está em Portugal, você já está legalizado e o seu visto não é associado a uma empresa, o seu visto é associado aos seus rendimentos, ao seu endereço, às suas prestações de contas, seja nas finanças, na segurança social, ou seja, você não tem um sponsorship igual no Brasil, igual na Bélgica, por exemplo, igual no UK, igual nos Estados Unidos, você não tem esse sponsorship, ou seja, o seu título de residência está vinculado com aquilo que você tem no seu dia a dia, contrato de trabalho, legalização nas finanças, legalização na segurança social, ou seja, você está com as contas em dias, você tem os rendimentos favoráveis, o seu título de residência está mantido. Ou seja, se você recebe uma oportunidade, por exemplo, para os Estados Unidos, para UK, para a Bélgica, para a Holanda, para a Alemanha, a partir de Portugal, você pode ser um trabalhador independente ou você pode abrir uma unipessoal e o seu visto está mantido. Isso é algo que eu acho muito bacana, porque em termos financeiros, o seu salário vai subir bastante e você vai ficar tranquilo. Mas tudo depende do momento e depende do que a pessoa busca, né? Então, nos próximos passos, o que eu vou falar? Eu vou falar dos documentos necessários no Brasil, dos documentos necessários em Portugal e naquilo que você tem que ter em mente quando está buscando essas oportunidades, como conversar melhor sobre as suas oportunidades, como discutir os termos das suas propostas, das suas offer letters. Então, assim, esses são os próximos passos que você vai ver aqui no canal. E depois, um pouco mais específico, assim, de algumas empresas, daquilo que eu já passei, daquilo que eu posso dar como feedback ou como sugestão para os próximos passos também. Bom, como você pode se candidatar para as vagas em Portugal? O LinkedIn continua sendo uma fonte rica, você pode se conectar, pode conectar comigo, ver a minha rede no LinkedIn, vão ter diversos headhunters, vão ter diversos recruiters, e aí é com você, faz seu networking, converse, vá atrás da informação, manda mensagem para mim, pergunta, William, recebi tal proposta, vamos analisar junto, vamos ir junto, mas assim, LinkedIn, currículo e networking. Essas são as 3 fontes. O networking é uma maneira de você ter um feedback um pouco melhor sobre a empresa, sobre como é o ritmo de trabalho, sobre as tecnologias e tudo. Então, assim, desde o momento que você tem esses 3, LinkedIn, currículo e networking, é o suficiente para você conseguir sua oportunidade em Portugal. E você tem que entender os próximos passos,
que você quer na hora de dar entrada no visto, de fazer o processo de legalização, do Relocation Package, do que você precisa se preocupar, por exemplo, financeiramente, quanto eu preciso levar do Brasil para ficar tranquilo em Portugal. Isso é um aspecto muito importante, principalmente quando você vem sozinho, quando você vem casado, quando você vem com toda a família. Isso são pontos extremamente importantes para os seus próximos passos, ou seja, quando você entende esse momento, tá tudo tranquilo, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Bom, a minha recomendação para o final desse vídeo é quando você está no Brasil, você entende o visto de trabalho e os documentos que você precisa. Uma vez que você já está vindo para Portugal, você entende qual que é o título de residência, os documentos que você vai precisar, além de todos os outros documentos, como finanças, segurança social, a troca da carta de motorista e tudo aquilo que você precisa saber. Você vai verificar a possibilidade de começar remote. Isso é algo que está correndo muito, principalmente quando eles estão precisando de vagas, ou seja, você já começa do Brasil, já começa ganhando em euros no seu PJ e depois quando está tudo certo você muda. E você planejar esse processo de visto e de mudança, ou seja, o que você vai precisar para tirar o visto, o que você vai precisar para mudar financeiramente, documentação e tudo aquilo que você precisa, beleza? Bom, pessoal, esse foi um vídeo geralzão sobre Portugal, geralzão sobre o mercado de trabalho, e nos próximos vídeos eu vou ser um pouco mais detalhista, eu vou falar sobre cada uma desses pontos, vou falar sobre as contratações, como calcular seu salário, como ter uma base, uma média para que você possa começar a considerar essa oportunidade, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigadão, obrigado. Deixa seu comentário, deixa o like, subscreve no canal, compartilha para todo mundo que você acha que vai ser bom esse vídeo, que vai se informar de alguma maneira, que vai ser útil para todos vocês, beleza? Conte comigo, tamo junto. Valeu!